Então tá, gente, ó, vou fazer um compartilhamento de tela e vou trazer para uma outra coisa aqui agora e vou tentar falar rapidamente, assim, de novo, um passeio assim com vocês para a gente falar um pouquinho sobre essa questão da função de paisagem. Eu acho que a gente não passou por essa aula e ela é uma aula interessante, assim, eu vou dar é um trecho dela só, né? O Alan Savory, depois que ele teve aquela falha enorme com a história dos elefantes e tal, ele começou a colecionar os insights, né, em termos de restauração. Então, foram 4 insights básicos, né? O primeiro é esse, que a natureza opera em todos e padrões. O que ele quer dizer com isso? A gente faz recortes arbitrários de tempo e espaço para estudar a natureza, mas a natureza não opera dessa maneira, né? São várias partes integrais e indivisíveis ligadas em rede, formando o ecossistema Gaia. Então, isso deveria trazer para a gente uma humildade quando a gente estuda biologia, agronomia, enfim, né, as ciências naturais, climatologia e tal. Mas a gente começou com uma abordagem muito cientificista, né, onde a gente acha que reduzindo para entender as coisas, a gente chega no entendimento. Normalmente a gente não chega. Bom, isso é baseado no livro do Smuts, que era enfim, uma liderança lá da Rodésia, né, depois virou Zimbábue. Eu respondia, inclusive, com Einstein e tal, que ele trouxe a teoria do holismo, né? E, não coincidentemente, as pessoas que estavam trabalhando nessa direção da integralidade, das ciências biológicas, foram meio que deixadas de lado em favor de um paradigma cientificista, industrializado, reducionista, né? Então, a obra do Smuts ficou meio deixada de lado, mas ele tratava do holismo. E aí tem algumas crônicas das conversas dele com Einstein e tal, e o Alan Savory estudou muito ele. O segundo insight, então, é a da escala de friabilidade. Tem um texto no material preparatório, e aqui tem uma foto muito interessante para isso, né? A escala de friabilidade ela é muito importante para a gente entender as nossas intervenções, porque em determinados lugares o pousio ele não vai apoiar a sucessão ecológica. O pousio vai disparar ou continuar uma espiral descendente de degradação. E nos lugares mais úmidos, né, o pousio vai permitir aí, vai auxiliar a sucessão ecológica. Mas o que é mais úmido e menos úmido? Isso não tem a ver com o índice pluviométrico. Isso tem a ver com a umidade relativa do ar e o quão bem distribuídas ou mal distribuídas as chuvas são durante o ano. Então, em determinado lugar pode chover muito. Por exemplo, Brasília pode chegar a chover 1.700 milímetros, mas às vezes isso chove em 5 meses. E aí vai passar, às vezes, 7 meses sem chover nada. Então, Brasília já é um lugar que está do meio da escala para o final. A escala vai de 1 a 10, 1 sendo não friável, ou seja, lugares muito úmidos, com umidade muito bem distribuída, e o 10 sendo desertos, né? Então, Brasília ia estar ali no 5, 6, talvez, porque apesar de ter um índice pluviométrico muito alto, a gente passa por muitos meses com a seca muito grande. Isso é uma característica dos lugares do Cerrado. Quando a gente vai para o semiárido, a gente passa a ter isso ainda mais definido. Às vezes vai passar 8 meses sem chover, 9 meses sem chover. Nesses lugares, o pousio não funciona. O terceiro insight é da conexão presa-predador. Os animais herbívoros, nesses lugares que têm a umidade menos distribuída, eles faziam o papel de reumidificar essa paisagem durante o movimento migratório. As grandes manadas se colocam em movimento porque nenhum animal gosta de comer onde está defecando e urinando. Então, eles estão sempre em movimento. Mas a conexão presa-predador faz com que eles se joguem em movimento em bandos muito adensados, porque eles criam uma manada única, como se fosse um organismo só, para se defender de predador. Então, esse comportamento presa-predador tem uma função muito importante na manutenção da saúde dos lugares mais friáveis. E a gente extinguiu grande parte dos grandes predadores, né? Então, a gente desequilibrou isso daí. Aqui vai a recomendação de novo, acho que eu já falei durante as nossas aulas,
de um filminho que tem, que é Como os Lobos Mudam os Rios, que é um exemplo muito claro disso. E aí o último insight, que é muito importante para a gente trabalhar hoje nessa questão da gente poder estar implementando sistemas de produção com animais integrados, sem degradar, que foi um insight que teve diretamente ligado com a falha dele com os elefantes, né? Que não é o número de animais que degradam uma determinada área, é o tempo que os animais ficam em determinada área e o tempo de descanso que aquela determinada área tem sem os animais para poder se restaurar. Você vê que lugares como essa savana aí tem milhões e milhões de animais, mas quando eles passam em movimento migratório, o lugar não se degrada, o lugar, na verdade, está sempre pulsando com vida, né? Então, ele tem esses 4 insights que ajudam a gente a pensar um pouquinho a função de paisagem, principalmente nos lugares onde o comportamento é um pouquinho diferente, né, do úmido. E aí a gente entra nos 4 processos ecossistêmicos. A gente tem o fluxo da energia, o fluxo, né, que é o quê? Os ecossistemas tendem a se complexificar e se estratificar para tridimensionalizar as camadas de planta e, com isso, maximizar a captação de energia solar, né? Então, isso é uma estratégia da vida no planeta. Tem o ciclo da água, que a gente tem o macrociclo e os ciclos locais, né? Não vou entrar em muito detalhe agora, mas é importante a gente entender que nos ciclos locais, quando a gente tem função de paisagem, a chuva que cai, ela é absorvida no solo e vai recarregar as águas subterrâneas, ou ela vai evapotranspirar pelas plantas. Quando a gente tem uma chuva eficiente, ela funciona desse jeito. A gente tem um mínimo dela escoando por cima do solo, grande parte dela infiltrando, e ela só deixa o solo ou pelo movimento subterrâneo ou evapotranspirando, né? Então a gente tem que ter esse controle da água na nossa propriedade, da qualidade do ciclo hidrológico, né? Aqui, esse jacarandá, ele é bem emblemático, porque assim, a gente vê o diâmetro, né, em que as pétalas caem aqui. E isso aqui é interessante porque é o seguinte, existe aqui no ponto de broto, no ponto aqui onde a árvore brota, né, os que as raízes coletam desse lado aqui do solo, quando passa aqui pelo tronco, é distribuído para o outro lado da árvore, então vem para cá. E o que cai aqui igualmente e é absorvido pelas raízes que estão aqui embaixo, passa pela árvore e vai para o outro lado. Só que o que isso faz? Olha, é o símbolo do infinito, não é? Vocês conseguem ver aqui? Só que isso, tridimensionalizado, dá para a gente um formato de rosquinha, que é a torus. O que isso me diz? Que quando eu tenho um lugar estratificado, que as raízes vão estar em horizontes diferentes de solo, minerando nutrientes diferentes, em profundidades diferentes. Quando as folhas caem na superfície ou quando a gente promove as podas nos sistemas agroflorestais sucessionais, a gente promove a ciclagem de nutrientes, que o solo deve estar sempre coberto, e essa ciclagem de nutrientes começa a fazer com que os nutrientes viajem nas áreas florestadas. Porque, veja bem, o nutriente que cai aqui passa para cá e vem para cá. Só que desse lado aqui tem outra árvore também, ela pega ele aqui e joga para o outro lado lá. Então a gente começa a ter o transporte de nutrientes por um solo saudável. Isso só se dá quando o solo está coberto. E isso tem que ser feito tanto nos sistemas florestais, nos lugares onde a gente tem árvore, quanto nos lugares onde a gente tem gramínea. Então tá lá o fluxo energético, o ciclo da água, a ciclagem dos nutrientes e a dinâmica das comunidades, que é a questão da biodiversidade, né? A cadeia trófica, né? Os primários, secundários, terciários e tal. Mas o que isso traz para a gente? Uma análise simplificada. Essa análise é de um cientista do Departamento de Agricultura da Austrália, ele chama Tongway. Eu vou procurar o nome dele para compartilhar com vocês. Peço desculpa que não está aqui, que isso aqui é trabalho dele, tinha que estar referenciado. Quando a gente faz uma análise de superfície de solo, se tem cobertura de solo, isso dá estabilidade. Então, ele vai fazendo a correlação entre uma análise de paisagem, de função de paisagem. Tem cobertura de base perene? Aqui, no caso, está lidando mais com pastagem, mas se for em sistemas agroflorestais sucessionais, é a mesma coisa. Qual é a quantidade de cobertura que eu tenho de árvores perenes, né? Se eu tenho isso, eu tenho infiltração de água.
Se eu tenho cobertura com palhada, na área de pecuária a gente fala palhada, na área de agrofloresta a gente fala serrapilheira, mas nada mais é do que matéria orgânica em decomposição biológica no solo, né? Se eu tenho cobertura, eu tenho estabilidade e eu também tenho mais infiltração. Se eu tenho um material em decomposição já com avançada, né, eu vou ter mais infiltração, né, e vou ter mais ciclagem de nutriente. Se eu tenho aqui cobertura de solo, eu vou ter ciclagem de nutriente. Então, é uma análise de correlação, né, e aqui ele fala de rugosidade do solo também. Essa análise ela tem muito mais elementos, mas essa aqui é a versão simplificada dela, e a gente deveria estar usando isso aqui para todo o sistema de produção que a gente tem, né? Todo mundo deveria conseguir olhar uma paisagem e ver e sentir falta ou ver que isso está funcionando. Tem cobertura de solo, tenho plantas perenes cobrindo grande parte da área ocupada, tenho cobertura com palhada serrapilheira, né? E isso acontece em vários lugares, né? Assim, a gente poder ver isso aqui. Aí aqui eu queria só mostrar para vocês que isso aqui é um gifzinho aqui, vou botar ele para rodar aqui. É a mesma coisa no sistema olha lá, o gado entra e faz a poda para a gente. Essa poda, depois que o gado sai, fica cheio de estrume e cheio de palhada pisada também. Então, ele cobriu o solo, tá vendo? Tem palhada e tem cocô, e depois esse estrume também cobre o solo. Aí volta a se desenvolver de novo, né? Eu tenho que esperar o ciclo completo da gramínea para entrar com o animal de novo, tá vendo? As folhas têm que estar completamente recuperadas, pontudinhas e tal, né? Quando ela começa a ficar mais amarelada, por que eu espero ficar mais amarelada? Porque eu preciso ter um pouco de palhada para depositar matéria orgânica no solo, né? Eu preciso produzir capim não só para performance animal, mas eu preciso também para a restauração do solo. Eu vou voltar nessa aula aqui, tá, gente? Não esquenta a cabeça, não. Então, dentro dessa questão da função de paisagem, a gente tem que conseguir ensinar todo mundo a fazer essa leitura. Em qualquer sistema de produção, a gente tem que ter esses elementos: cobertura de solo, matéria orgânica em decomposição biológica. Aqui, falando em decomposição biológica, eu volto um pouquinho para a questão da escala de friabilidade. Nos lugares onde a gente não tem a umidade e as precipitações distribuídas durante o ano, a gente dá o descanso, a matéria orgânica que fica ali para se decompor, ela não consegue se decompor biologicamente. Não tem umidade suficiente para ter ação de fungo, a micorriza não chega ali. Então, ela começa a se decompor, quimicamente, ela começa a oxidar. Por que o pessoal fica passando correntão em pasto? Por que o pessoal fica queimando todo ano, onde tem pecuária? Não, é por falta de utilização das pastagens. O uso incorreto dos animais, o animal no lugar errado, na hora errada, permite que a gente tenha um excedente de matéria orgânica que não vai entrar em decomposição porque não está em contato com o solo, e aí o pessoal queima para poder renovar o pasto. Então, muitas vezes, o paradoxo que a gente tem, e explicar isso para alguns ambientalistas é muito difícil, é que a gente está usando a queimada onde a gente devia estar usando mais animais herbívoros. E isso é um paradoxo. Tem gente que, quando você fala isso, a pessoa entra em choque. Mas eu não estou dizendo que a gente tem que fazer uma pecuária extensiva. Eu estou dizendo de movimentos planejados, um número certo, adequado de animais no lugar certo, na época certa, para comer o excedente de matéria orgânica, para pisotear a palhada, urinar e defecar em cima dela, inoculando com as bactérias ali, né? E auxiliando a ação dos fungos, para que aquele solo se regenere para a próxima estação. É assim que funcionava naturalmente nos lugares que a gente tinha grandes herbívoros. Tá? E eu vou voltar nessa aula de novo, mas eu vou pedir perdão, que eu já vou, como eu estou falando de função de paisagem, eu sei que vai vir pergunta nesse sentido, eu já vou até voltar aqui um pouquinho nisso aqui. Depois eu volto nisso com mais calma, tá, gente? Mas isso aqui é para quem disse que no Brasil a gente não tinha animal da megafauna. Grande parte desses animais se extinguiram há muitos mil anos, mas muitos deles se extinguiram há menos de 4.000 anos, ou no máximo há 4.000 anos atrás. Tá? Então a gente tinha aqui, ó, esse animal aqui que é um tamanho do porte de um cavalo, que é um ancestral da anta, né? A gente tinha aqui, ó, esse aqui eu esqueci o nome dele, a gente tinha mastodontes aqui na América do Sul, tinha cavalo, a gente tinha ancestrais dos tatus de vários tamanhos, inclusive tinha quase o tamanho de um fusca, né? A gente tinha animais que caçavam em bando, não tem mais.
A gente tinha preguiça gigante, né? Que fazia uma podazinha bem drástica para jogar matéria orgânica no chão, né? Gente, desculpa, área rural tem dessas coisas. Ah, opa! Então, só para eu fechar meu raciocínio, eu venho dessa impressão de que a gente está degradando áreas há muito tempo. A nossa interação com os animais de grande porte, tanto a questão da caça em excesso, mesmo das comunidades tradicionais, e principalmente a questão da caça em excesso dos predadores de grande porte, porque eles nos predam também. Então, a gente tem um histórico como ser humano de tentar se livrar dos animais que apresentam um risco para a gente, né? Apresentam um risco para a gente, apresentam um risco para o rebanho. Então, a gente alterou essa conexão presa-predador já há muito tempo, né? E a gente extinguiu muitos dos animais da megafauna com a caça e tal. E nesse sentido é que uma pecuária regenerativa bem feita, com um contexto holístico que dê conta das complexidades silvestres, né, sociais e econômicas de uma área, se faz muito necessária, porque a gente tem que usar a megafauna que sobrou para tentar cumprir o papel da megafauna que se ausentou, né? E tem um detalhe também, que quem trabalha com sucessão, a gente tem uma miopia da sucessão, que a gente vê aquele gráfico da floresta se complexificando e chegando numa floresta clímax, e a gente esquece que aquela sucessão ali incluiu insetos, animais de pequeno porte, até chegar em animais de grande porte. Mesmo na floresta, a sucessão ecológica traz os animais de grande porte. Então, por exemplo, os relatos dos jesuítas no Brasil falavam de queijo, de coalho, de leite de anta. Quer dizer, os caras tinham um contato com os animais de grande porte muito grande. E aí tem uma vantagem. Quando a gente trabalha uma sucessão animal de grande porte com eficiência, a gente traz de volta os dispersores de grande porte. Então, por exemplo, aqui na Fazenda Bela, o primeiro talhão que a gente fez aqui de agrofloresta tem talvez uns 6 anos. Os pau-balsas que a gente plantou, de vez em quando tem marca de onça subindo neles. Isso no cerrado. Então, assim, a resiliência que a gente pode trazer de volta para o sistema, ela está na questão florestal, mas está no elemento animal também. E quando a gente faz bem feito o manejo animal, a gente favorece a volta dos dispersores originais. Então, assim, a volta do veado campeiro, a volta da anta, né? E também, em determinado grau, assim, do possível da legislação, a gente tentar voltar e reintegrar esses animais que têm um comportamento simbiótico com o cerrado, com a mata, e tentar produzir com a lógica de usar esses animais, né? E aí, com isso, só para eu fechar, então, a aula, a gente consegue otimizar essa questão da função de paisagem, que é o quê? A correlação saudável do fluxo solar energético, né? do ciclo da água, da ciclagem do nutriente e da dinâmica das comunidades. Todo mundo tem que conseguir ver um lugar, saber em que tipo de sucessão aquele lugar está e se aquele lugar está degradando ou regenerando. Quando isso começa a doer no olho, sentir na pele, a gente vai ter um exército maior de pessoas se importando mais com o chão que elas pisam. É nesse sentido que eu falo que a alfabetização ecológica ela é importante. Quando a gente se alfabetiza nesse grau, a gente começa a andar nos lugares e começa a ficar incomodado num grau que a gente não consegue não fazer nada. E é disso que eu falo em termos de alfabetização ecológica, sabe? Criar uma mola motriz interna que ela parte de um ponto muito mais profundo do que só o intelectual. Vou abrir um pouquinho para vocês comentarem para a gente dar uma encerrada, gente. Obrigado, viu? Desculpa a internet aí, mas é possível que aconteça nas próximas aulas.